E eu venho aqui não para fazer uma previsão, tá? Mas para passar para vocês as técnicas que eu utilizo para estar verificando, né? Alguns eventos, alguns acontecimentos, para a gente tentar entender, né? O que realmente aconteceu e o que pode vir a acontecer, tá? Com tudo isso aí, o que está por detrás, qual é a intenção, qual a motivação, tá? E então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês gostem, que o pessoal que é, né, da Védica vão gostar, tá bom? Primeiro eu gostaria de começar falando, tipo assim, como que eu vejo essa questão do sistema, né, de governo, né? Eu vejo como, assim, o sistema de governo, ele funciona assim como se fosse uma mola precursora, né? Assim, dependendo do tipo do resultado, né, que o agente Smith, eu vou usar alguns termos aqui bem diferentes, sabe? É necessário, tá? Então, o agente Smith, ele deseja que algo aconteça, né, para que as peças se encaixem, né, e traga, de fato, o que ele realmente está querendo, né? Então, ele, dependendo do que ele faz, né, aí a gente vai ver a força, né? Para onde que está sendo direcionada a força do agente Smith, né? Que é justamente através dessa questão da, vou falar aqui, da mão direita, da mão esquerda, tá? Tipo assim, sabe aquela coisa meio que você dá com a mão direita e você subtrai com a mão esquerda? Pois é. Isso no meio político é uma estratégia, né? Só que essa estratégia ela não vai funcionar muito para quem é canhoto de nascença, né? Não vai mesmo, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando o novo sistema, né? Porque o sistema vigente é um velho sistema, né? Então, quando esse novo sistema ele foi implantado, essa coisa assim de mão direita e mão esquerda não vai servir para mais nada, gente, para mais nada. Então, assim, essa polarização ela foi criada oportunamente, né? Ela tem uma intenção por trás de tudo isso, essa polarização de direita e esquerda, né, de presidente X, presidente Y, entende? Então, eu tô aqui colocando para vocês a minha forma de ver esse jogo político, tá? Mas não necessariamente vocês precisam pensar igual a mim, tá? Eu não tenho políticos de estimação e não é aquela coisa assim, você prefere ficar em cima do muro. Não, não é isso. É porque realmente, de fato, não, né? Geralmente a gente vota em candidatos que a agenda dele nos favorece. Eu vejo sempre assim, né, que as pessoas geralmente votam no candidato que favorece, né, que tem uma agenda que favorece ele. Não tem nada de errado com relação a isso. Só que a gente vive numa sociedade, né? A gente tem que pensar no coletivo. Então não adianta você beneficiar uma classe ou outra, sabe, deixar a desejar em outras classes, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Então, vamos lá para o estudo que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Assim, eu vejo que essa praticamente é a hora que a ficha vai cair para muitos aí. 2026, logo no iniciozinho, em janeiro ali, todo mundo vai perceber, né, para onde que o Brasil realmente está indo, tá? Porque tá bem próximo essa cartada final aí, tá? Tá bem próxima
da gente ver o que eles chamam aí de um sistema de governo que funciona entre poucos, entendeu? Então, assim, eu vejo que eles vão de fato assumir, né, esse governo e, tipo, é um governo tecnocrata, tá? Tecnocrata, então, é tipo assim, mais vale um grupo de técnicos, né, tipo, cientistas, engenheiros, tecnólogos, né, do que propriamente um executivo no poder, entende? Porque esses técnicos, eles vão estar na mão, e aí não será mais essa coisa de direita e esquerda, vai estar aqui, na mão, fazendo o que eles bem querem, né? Já quando você coloca um executivo no poder, tem aquela coisa assim do ego, né? Que fala mais alto. Então, esse executivo acaba, executivo, administrador, seja como vocês prefiram aí, tá? Ele acaba tendo uma tendência para deixar o ego falar um pouco mais alto e acaba não levando muito a sério ali aquela cartilha que foi dada para ele cumprir. E ele acaba não cumprindo determinadas cartilhas. E aí é quando ele é praticamente obrigado a sair de cena. É mais ou menos assim, entendeu? E aí eles fazem esse líder que está no poder, né, ficar brincando de ciranda cirandinha. Não tem aquela música, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas tipo, ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. É mais ou menos assim que funciona, né? Mas, assim, não pense que eles darão, né, com essa cartada final, né, que eles vão dar férias para o agente Smith. Eu acredito, inclusive, que o agente Smith ele vai ter que trabalhar muito, mas muita coisa mesmo, entendeu? Agora vamos para o que interessa, eu vou fazer algumas pontuações, tá? Com relação, vou utilizar aqui alguns mapas, vai aparecer aí na tela, tá? Em algum momento aí, tá? Que eu queria repassar aqui com vocês esse estudo que realmente vai, talvez alguns aqui vão abrir aí o cabeção, tá bom? Eu vou usar aqui o termo JM, tá? O JM, ele tem todos os planetas transaturninos ou geracionais retrógrados, tá? Como vocês estão vendo aí, né? Ele tem todos os planetas retrógrados, gente. E isso significa um grande esforço e sacrifício que a pessoa, né, no caso a pessoa precisa fazer para que um plano, né, nesse caso aqui, o plano de governo dê certo, né? Mas esse plano, ele será bem sucedido em algum momento da história, porque é uma missão. Como eu falei, eu não tô falando aqui de missão, de propósito de vida, não tô falando de missão espiritual, nada disso não, tá? Eu tô falando de missão, que é algo que eu falei, eles recebem uma cartilha e eles têm que seguir aquela cartilha, tá? Eles sabem exatamente, né, que se eles acelerarem ou pisarem no freio, essa cartilha ela não está sendo cumprida, então eles têm que ser punidos de alguma forma, tá?
Então, em algum momento, essa cartilha, ela vai ter que ser cumprida, né? O JM tem Plutão retrógrado na casa 6. Então, ele precisa se esforçar muito e fazer alguns sacrifícios para fazer determinadas mudanças, né? Mas é aquela mudança assim, de baixo para cima, né? Ou seja, ele precisa cortar o mal pela raiz, né? Então, como a gente está falando aqui de Plutão retrógrado na casa 6, os temas que ele teve que logo de cara começar a mexer foi a saúde pública, doenças e epidemias, o serviço de saúde, funcionários públicos, empregos, sindicatos, a classe dos trabalhadores, abuso de poder e a indústria farmacêutica, né? Então, como vocês podem ver, vários temas que ele mexeu, né, e que não foi fácil, pois se tratava de uma casa de marimbondos, né, que inclusive botaram aí na conta dele 700 mil desencarnes após 2020, né? Então, é um preço a pagar, né? Agora, Plutão por trânsito, tá? Como vocês podem ver aí no mapa, está retrógrado em cima da casa 12 do horóscopo do JM, né? Essa casa, ela já é uma casa de finalização de ciclo, e está no signo de Capricórnio, que rege justamente as velhas estruturas de governo ou de velhos governos, sistemas governamentais, tá? O problema aqui é que ele tem uma configuração que eu identifiquei muito parecida com o do Papa, né? Com o do Papa, que é a Vênus conjunta a Lua, né? Vocês lembram lá? Eu fiz esse vídeo, né? Falando do possível desencarne do Papa, né? E ele tem essa mesma configuração, mas justamente, né, no signo de Capricórnio. E Plutão, pela Védica, tá ali, tá, gente? Não tá em Aquário, não. Tá em Capricórnio, né? Por isso que tá essa doideira toda aí. Porque Aquário tem a ver com o coletivo, né? Inclusive, Aquário é um signo andrógeno. Então, a gente já estaria assim, muito avançado com relação à androgenia, a transhumanismo e por aí vai, né? Que a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, com certeza, mas não é agora, não é o momento, né? Porque Plutão está em Capricórnio. Ele está realmente fazendo uma limpeza de baixo para cima. Ele está trazendo tudo que está lá embaixo. Ele está mexendo com as estruturas, com a base, e está chacoalhando e vai ruir, tá? É que nem a torre no tarô. Vai ruir, né? Então, o que a gente pode esperar aqui, né? Tem uma coisa assim, sabe? Porque a casa 6 tem a ver com tem a ver com saúde, doença, né? Então eu vejo assim, que foi o que aconteceu com o Papa. Quando a Lua por trânsito passa em cima do planeta Plutão, nessa casa, tá? O JM tem recaídas na sua saúde, né? E pode sim trazer aí assim um estado mais grave, né, para ele, entende? Então, isso é possível. A Lua, ela tem um trânsito muito rápido, né? Então, quando ela passa ali por cima do Plutão, aonde é Capricórnio, signo, e que ele tem ali a Lua ali, ele tem a Lua em Capricórnio, conjunto a Vênus, dá uma mexida aí na saúde dele,
tá? Então pode ocorrer sim alguns estados aí, que eu vi acontecendo de um bom tempo, né? Volta e meia, ele precisa ser internado, tem que fazer cirurgias e por aí vai. Ele vai ficando cada vez mais debilitado, né? A Lua, justamente a Lua no dia 22 estava por trânsito entre o ferrão do Escorpião, tá? E a flecha do Arqueiro. Ou seja, entre Escorpião e Sagitário, tá? E que corresponde no mapa do JM as casas 10 e casa 11. Então é o corregente do signo de Escorpião, junto com Marte, né? E Júpiter, o grande benéfico, rege o signo de Sagitário. Então esse aspecto aqui, o que aconteceu? Ativou, né? E fez reacender o modo mito, né? O modo mito, né? Veio, porque não sei se vocês perceberam que parecia que estava meio esquecidinho, né? Ninguém estava falando dele, não é verdade? Aí reacendeu, trouxe tudo isso à tona de novo, entende? Com tudo isso que ocorreu aí no dia 22. É justamente isso aqui, né? Então, é tipo assim, esses aspectos causaram justamente algumas indignações e até revoluções por parte do discipulado dele, né? Começou a vir à tona várias coisas aí, mexer até em coisas lá de trás, que estavam escondidas ou estavam esquecidas de nós, né? E todo mundo ali trazendo isso à tona, né? Nas redes sociais, né? Nas outras plataformas, né? Então, o que acontece? A casa 10 rege o poder de um governante, certo? Que é correspondente à força, né? A força que a pessoa tem para governar, né? E a casa 11 rege o poder desse governante manipular a mente coletiva através da internet e das redes sociais. Óbvio, né, gente? Ele fez a campanha dele através das redes sociais, né? Da internet. Isso aqui tá bem claro, né? Tá bem claro pra gente. Tudo isso veio, isso tudo que ocorreu aí no dia 22, veio a calhar para que algo muito maior, né, passasse despercebido aos nossos olhos aí. Acho que não me cabe aqui, sabe, ficar falando muito sobre isso, né, porque já tá todo mundo falando. É bom lembrar que no mapa do JM, ele está passando pelo grande período de Mercúrio e o subperíodo do planeta Júpiter. Isso significa que a casa 1, né, que é o ascendente, está ativa até o ano de 2029. Ou seja, tudo ligado à personalidade do JM, a identidade pessoal dele, né, vai estar sendo subjugada durante esse período, tá? E a casa 5 foi ativada pelo planeta Júpiter. Isso já eu vejo o significado que tudo que ele está passando afeta também os filhos dele, justamente para que eles fiquem inelegíveis até 2027, tá? Então, quem está jogando o jogo não quer que o JM, e muito menos os filhos, né, fiquem elegíveis para que possa disputar, né, uma liderança aí nas eleições de 2026, tá? Os caras realmente querem tornar todos eles inelegíveis, tá? O JM, ele tem Saturno
retrógrado e exaltadérrimo. Por que isso, Rosia? Porque ele tem um Sol longe, né? O Sol tá longe de Saturno, tá? Ou seja, o Sol está em Peixes pela Védica, tá, gente? Pela Védica. E Saturno está no signo de Libra, né? Que é o ponto de exaltação de Saturno. Saturno está por trânsito também retrógrado, só que está retrógrado no signo de Aquário. Então, talvez o que fez ele passar por esses problemas aí foi exatamente quando Saturno passou pela área de sombra, né, ali no signo de Aquário, e ativou o Sadsat de novo. Né, lembra lá daquele 7 anos e meio de falta de sorte? Pois é. Signo anterior, aonde que a Lua está, ele tem uma Lua em Capricórnio, desculpa. Então, quando Saturno ingressou em Sagitário, ele entrou no Sadsat. Passou por cima da Lua, em Aquário, ele continuou no Sadsat. Quando ele saiu de Aquário e entrou em Peixes, ele, né? Só que na retrogradação, ele voltou para Aquário. Então, ele reativou, na verdade, esse Sadsat, né? Então, isso aqui também é bem interessante, né? O JM ele tem um ascendente aos 27 graus do signo de Aquário. E adivinha qual o grau que Saturno estava no momento em que ele foi preso? Saturno estava aos 27 graus do signo de Aquário. E aqui, utilizando o grau místico, né? Que eu utilizo, que é o grau que a gente encontra, né, um planeta no mapa astrológico, que confere algumas habilidades psíquicas ou físicas, né, conquistadas em vidas passadas para quem acredita, tá, em reencarnação, tá? Nesse caso, o chip, né, o chip que cada um de nós carregamos, ele não foi desligado totalmente, entendeu? E o grau 27 no signo de Aquário dá esse poder ao JM, né? Uma pessoa que tem essas habilidades aí, sinceridade, não precisa de donos ali. Não é não? Mas não precisa mesmo, né, gente? Tá na cara que alguém deve ter, eu não sei, alguém, habilidades psíquicas, né? Recebeu aí alguma mensagem, né? Quem sabe, né? Dos pleiadianos, arcturianos, reptilianos, sei lá. Arruma um jeito aí pra tu, né? Cavar em uma prisão aí na Polícia Federal, porque senão o negócio vai ficar esquisito. Aí ele foi lá e mexeu lá na tornozeleira. Eu tô rindo, mas o negócio é sério, gente. Então eu diria que tudo que ocorreu no dia 22 de novembro com o JM só vai desenrolar após o dia 17 de janeiro de 2026. Depois dessa data, as mãos que balançam o berço já terão aí, né, os resultados dessas pendências que Saturno está cobrando. E diga-se de passagem, tá? Que não é só o JM que tá se ferrando. Como diz uma amiga minha, tá todo mundo com o seu, né, lá, na mão, sei lá onde.